Existe uma hipótese quase que 100% validada, tá? 100% validada cientificamente, chamada a teoria da proteína e fome. No inglês, para quem quiser pesquisar as fontes, inclusive o material para pesquisa que eu vou deixar aqui na descrição, chama-se PLH, que é Protein Leverage Hypothesis. O que essa hipótese traz para você que quer queimar a gordura corporal e dar uma secada? E tem um viés político aí que é importante a gente conversar aqui na segunda parte do vídeo. Veja, a gente tem dois hormônios reguladores de fome, assim, majoritariamente, que é a grelina e a leptina. Esses dois hormônios, eles vão dizer para nós quando procurar comida, quando não procurar. Basicamente, ir atrás de calorias ou não ir atrás de calorias. Essa hipótese PLH, ela diz que todo animal na face da Terra vai ir atrás de comida. Ele vai ter pulsos de leptina e de grelina até o momento que ele bata uma cota de proteína consumida naquele dia. Isso quer dizer que cada corpo tem uma cota, certo? Cada corpo, cada estrutura de ossos, de músculos, de tecidos em geral, que você é feito de proteínas, tem um certo número, tem uma certa quantidade, que ao encostar naquela quantidade, você vai parar de produzir grelina e leptina, ou seja, a sua fome vai zerar. E o interessante é que a gente tem evidência o suficiente para hoje fazer uma publicação geral e a Organização Mundial de Saúde fazer uma declaração falando, olha, a gente descobriu isso, que tem evidências muito mais claras do que muitas outras publicações que a OMS já fez, e chegar para o público e falar, pessoal, a pirâmide alimentar está errada, a gente não pode colocar como base da alimentação algo que não sacia sua fome, algo que vai continuar a produzir hormônios de grelina e leptina, fazendo você querer comer, ter desejos, procurar alimentos calóricos desesperadamente, sendo que a proteína está lá no topo da pirâmide, certo? Se a gente for ver, carne vermelha é demonizada, a proteína animal em si é demonizada, a gente tem toda essa propaganda pró-veganismo acontecendo no mundo. Ou seja, a gente tem um sistema todo em que as pessoas são induzidas pelos governos, pelas entidades de nutrição e de saúde do mundo a consumir uma base de um alimento que deveria ser um complemento à proteína. Essa hipótese da proteína fome é um desespero que faria a indústria dos alimentos processados sangrar de uma maneira absurda. E a gente não tem um estudo validando isso, a gente não tem 100 estudos validando isso. A gente tem centenas, múltiplas centenas de estudos falando sobre a hipótese PLH, que já está assim 99,9% validada. Cientificamente você não pode validar nada em 100%, tá? Mas esse é o mais perto que se chega. E ela não é divulgada por aí. Ela não sai na CNN como o eritritol causa infarto. Ela não sai na Fox News falando que carne vermelha causa diabetes, como aconteceu esse ano já várias vezes. E o mais revoltante disso tudo, mas que eu até entendo, só não acho justo, é que se 8 bilhões de pessoas na face da Terra que a gente tem hoje entender e se educar de que a gente precisa de carne vermelha, a gente precisa de proteína animal e isso deveria ser a base da nossa dieta, que toda a nossa fome ela é atrelada à proteína em si. Então você precisa comer aquele nível de proteína diária que é alto para conseguir parar de sentir fome. Se todas as pessoas se educarem nisso, onde que a gente vai conseguir arrumar tanta proteína desse jeito animal? Porque a proteína vegetal a gente sabe que chega a 15% de absorção só. Para chegar à nossa cota de proteína diária comendo proteína vegetal é muito difícil. Você teria que comer 10 mil calorias por dia, fora o desconforto intestinal por conta dos antinutrientes da proteína vegetal. Então a questão ficou muito parecida desde lá dos anos 1960 com aquela história da manga com o leite. Lembre que até hoje, se você pergunta para algumas pessoas, elas falam que manga com leite faz mal. Isso é interessantíssimo, porque a gente sabe, através de documentação histórica, de que isso foi uma narrativa construída por senhores do engenho para que os escravos não roubassem, não pegassem as mangas das plantações e não pegavam o leite das vaquinhas sendo cultivadas. Então eles criaram toda uma narrativa em volta disso que faz mal à saúde, vai acabar te matando, vai causar problemas de saúde se você misturar os dois, para fazer com que esses escravos não comessem a comida que era feita e cultivada para que um grupo seleto de pessoas do engenho consumisse. Afinal, se os escravos comessem isso, não ia ter manga, não ia ter leite para todo mundo. E a gente consegue trazer essa analogia perfeitamente, assim, 100% para a questão da carne. A gente não tem um estudo clínico randomizado, estruturado, de que carne causa câncer. Aliás, a gente tem
o oposto disso. A gente tem muito estudo revelando que pessoas que consomem carne na ausência de outros alimentos industrializados têm grandes benefícios de saúde. Eu sei que é muito difícil a gente fazer uma grande quantidade de pessoas controlando a dieta delas para conseguir provar esses pontos. A gente tem muita informação empírica aí para trazer e as pessoas tendo, assim, dando 180 graus na saúde delas, comendo só carne e sal e alguma saladinha, alguma fruta por aí. O que o contrário, né, a nossa evidência empírica inversa, do outro lado, em que diminuir a gordura saturada, diminuir a proteína vinda de animais, causa exatamente o oposto. A gente vê uma curva muito clara do consumo de proteína versus o consumo de carboidratos que acontece lá dessa inversão da pirâmide naquela época. Então assim, a gente fala sobre muito conspiração, de que é uma conspiração? Não é, isso é um fato. Se 8 bilhões de pessoas decidirem comer proteína animal, a gente dançou. Você não vai conseguir comer sua carne, eu não vou conseguir comer minha carne, porque ninguém aqui é um multimilionário. Talvez tenha aqui, né, mas vai ser difícil acesso até para multimilionários, eu acredito. Essa teoria da proteína fome, ela é devastadora, ela é uma informação perigosíssima, que se ela espalha a esse ponto, assim, por mais que eu queira espalhar para o máximo de pessoas, a gente está falando aqui, eu estou falando para brasileiros, falando para pessoas que estão atreladas à saúde, então não tem problema nenhum eu passar isso para vocês, é minha obrigação social falar sobre essa hipótese, mas a gente consegue ver o porquê essa demonização da carne vem tão forte e crescendo cada vez mais conforme a nossa população vem crescendo, ou vinha crescendo, né, assim, rapidamente, exponencialmente dos anos 40 para cá. Mas isso não significa que você não busque informação para sua família, para o melhor da saúde da sua família, das pessoas que você ama, e entender que a gente realmente precisa lutar contra isso, porque não é justo, né? Existem maneiras da gente produzir muito mais proteína animal de uma maneira muito mais sustentável, tanto ecologicamente falando, quanto para os próprios animais, da maneira honrada, de uma maneira humanizada. Existe sim, mas isso precisa de uns 180 graus, uma virada absurda na indústria que, vamos ser sinceros, não vai acontecer. O que nos resta é simplesmente você fazer o que é melhor para as pessoas que você ama, e você é o seu corpo, e eu fazer o mesmo comigo e com as pessoas que eu amo. Mas essa informação é de utilidade pública, ela precisa estar aí. A nova manga com leite é a carne vermelha. E aí, qual que é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. E vá pesquisar um pouquinho sobre a PLH, Protein Leverage Hypothesis. Te vejo no próximo vídeo.